Boa noite, amados ouvintes e amigos. Mais uma vez estamos convosco, como acontece todas as sextas-feiras. Pelo nosso site A Voz do Pastor, você poderá acompanhar sobre perguntas feitas ao irmão Branham e respostas dadas pelo mesmo. Mas é claro que também nós somente não estaríamos lendo para você, mas até mesmo ampliando em alguns pontos e fazendo alguns comentários para que possa enriquecer o quadro e assim você ter uma melhor compreensão sobre o assunto. Estamos lendo Perguntas e Respostas número 1, que corresponde a 19 do volume Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. Foram as últimas vezes que o irmão Branham foi perguntado pela sua igreja. Isto foi no mês de agosto de 64, e então nós estamos estudando-as. E hoje, como foi falado, vamos à quarta pergunta, que é uma coisa que todos preocupamos, nós, os pais. Querido irmão Branham, serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? A resposta do profeta foi esta. Parágrafo 114, pergunta número 1, por Goiânia, feita por Goiânia. Não, irmão, não. Por certo que não. Vejam, conforme copiei ao Dr. Davi Duplessis sobre este comentário, Deus não tem netos, veio só filhos e filhas. Então aqui nós vemos que a geração de Deus é curtíssima. É pai e filho. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então é preciso, para que seja um filho, é preciso que nasça. Terão que nascer, tal como seus pais nasceram do Espírito. Isto é o que faz ao homem uma nova criatura. É porque ele nasceu de novo, ele é renascido. Seu primeiro nascimento fez dele um homem natural. E o seu segundo nascimento faz dele um homem espiritual. Do céu transforma sua alma, não sua consciência exterior, seu ser exterior, seus sentidos. Ele ainda sente, cheira, tem paladar, ouve, porém, suas partes internas, seus desejos, é o que motivam, têm sido mudados para Deus. Agora recordem, a única forma em que isto pode acontecer seria isto. Tal como foi no tempo do centurião romano, Paulo disse para aquele centurião, Paulo e Silas, quando o centurião quis puxar sua espada e matar-se, porque Deus havia sacudido o cárcere com um terremoto, ele disse, não te faças nenhum mal, veja, que todos estamos aqui, levanta-te. E o centurião quis saber o que poderia fazer. Paulo disse, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor,
e serás salvo, tu e tua casa. Agora como? Se tua casa crê na mesma maneira que tu crês, vem? Ora, encomenda teus filhos a Deus e mantenha-se firme em Deus, crendo que serão salvos. Logo, o irmão Branham, ele passa a contar uma experiência que ele teve com a sua filha Rebeca, mas recordando que não é por ser filhos de crentes verdadeiros, não é por este garoto, esta garota crescer dentro da igreja, ouvindo sempre a palavra e ser uma boa pessoa, isto não faz dele ou dela um crente, um filho de Deus. Fazer crente faz, mas um filho de Deus. A pessoa só se torna um filho de Deus através do novo nascimento. Então é necessário cada um procurar um novo nascimento. O primeiro nascimento é este, que viemos à vida. Viemos com essa natureza tendenciosa ao pecado, às coisas erradas. Mas o novo nascimento, o qual Jesus disse, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Em verdade te digo. Jesus falando para Nicodemos. Então, o que faz um cristão ser um filho é um novo nascimento. Não é por ser um bom filho, uma boa filha. Ele tem que chegar a essa decisão com Deus, sinceramente, e a chegar a essa experiência para que a velha natureza morra e uma nova natureza, a natureza interna, possa vir e controlar este homem por dentro, esta moça, este moço. Aí sim faz dele e dela um filho, uma filha de Deus. Então vamos ouvir o irmão Branham, ele contar a sua experiência. Ele tinha uma filha chamada Rebeca e esta estava em uma escola de música. E um certo dia o profeta, chegando em sua casa, ele encontrou a sua filha e a professora tocando rock and roll. Quer dizer, tocando as músicas mundanas, a coisa que está em voga. E o profeta havia dito que este ritmo ele veio do fundo do inferno. E aquilo simplesmente chocou aquele pai, por ver a sua filha se deliciando, tocando aquela música. É o que às vezes acontece com os nossos filhos, com os teus filhos. Aquela tendência para as coisas erradas. O prazer pela coisa perigosa. Aí está uma das maiores provas que ele não nasceu de novo. E não é por Rebeca, filha do irmão Branham, ter 18 anos, 17 ou 18 anos, criada em um lar de um ministro, de um profeta, um verdadeiro lar cristão, uma menina que frequentava a igreja, isto não quer dizer que ela era uma filha. Então, o que aconteceu? O profeta simplesmente procurou ralhou com ela, para que parasse com aquilo. E não fosse mais a esta escola onde ensinava tais coisas.
Sua filha simplesmente se tornou revoltada contra a decisão do seu pai, e ela chegou e disse aos seus pais: vocês acham que eu vou ficar aí assentada na igreja a vida toda? É o único lugar que eu tenho para aprender essas músicas, e eu vou, se vocês querem ou não, eu vou. Diz o irmão Branham que ela voou à porta e se foi. O irmão Branham, então, vendo sua esposa chorar, Meda, ele disse: eu poderia ter pegado a minha cinta, ido lá e trazido ela para dentro de casa, debaixo de chicotadas. Mas eu parei e pensei. Então veja que ele disse dessa maneira, que ele disse para sua esposa, que chorava. Então, ele disse dessa maneira: vamos recomendá-la a Deus. Nós fizemos tudo que poderia fazer, criamos ela para o Senhor. Quer dizer, pusemos dentro dela a semente da verdade. Agora vamos deixar na mão de Deus. E a mãe dizia: não, é minha filha. O irmão Branham dizia: também é minha filha. Não posso, é minha filha. E o irmão Branham disse: também é minha, mas lembre-se, estamos pondo o nome do Senhor. Se ela estivesse morrendo, o que nós iríamos fazer? Recomendaríamos a Deus. Então, ela está morrendo espiritualmente. Vamos recomendá-la a Deus. O que esta adolescente, o que ela está precisando, Hope, é de uma amiga, e você seja amiga dela. Vamos pensar pensamentos de 18 anos. E então, oraram e recomendaram a Deus. E eu pergunto: podemos fazer alguma coisa mais do que isto? Depois que eles já estão em uma idade, são adultos? Porque não se bate em homens, em rapazes, em moças. Eu não creio que isto vai resolver, a não ser causar maiores revoltas. O que podemos fazer? Se você ensinou, criou, desde pequeno se preocupou, fez seus cultos domésticos, você ensinou, você deu verdadeiro exemplo, você criou seus filhos junto às coisas de Deus e agora eles começam a pender para as coisas erradas, o que você pode fazer? Foi o que fez o irmão Branham. Como diz ele, simplesmente recomende a Deus. Simplesmente os encomende a Deus e mantenha-se firme em Deus, crendo que será salvo. E quando Rebeca chegou em casa, ela deu aquele olhar selvagem para a mãe e disse: garanto que vocês estão falando que eu não vou mais. A mãe dela disse: não, minha filha, não falamos isto. Mas você magoou muito seu pai quando ele ouviu você tocar isto. E ela disse: mas eu vou a si mesmo. A mãe disse: não há problema, pode ir. Quando você chegar, a comida está pronta. E então ela pôs a mão na fechadura da porta para sair e não teve coragem. Deus entrou em cena e mais tarde ela dizia, Rebeca dizia para
uma certa irmã, veja, ela dizia o seguinte para a senhora Wood: me tornei horrivelmente selvagem. Disse: papai e mamãe me encomendaram ao Senhor e disse: horrivelmente selvagem. Porém isso foi selvagem para nós. Não queremos ser mais selvagens que isto, vem? Apenas deixe-o deste modo. Quando Deus entrou em cena, ela teve uma experiência, ela fez uma decisão, e ela reconhecia agora, depois de convertida, olha bem, que ela era como uma selvagem. Mas agora ela servia a Deus e logo encontrou o noivo, casou-se e pôde caminhar a sua jornada, ensinar os seus filhos. Então veja que tudo baseia-se no novo nascimento. Na pergunta e resposta número 3, pergunta 30, na página 61, parágrafo 218, alguém faz esta pergunta ao irmão Branham: tem os filhos que terem uma experiência para terem o Espírito Santo? Se eles veem a mensagem do fim do tempo, têm eles o Espírito Santo? Em outras palavras, meus filhos creem na mensagem, eles veem a mensagem. Isso já não é o suficiente? Tem eles que terem uma experiência ou não com Deus? Daí o profeta responde: cada um deve ter uma experiência. Seus filhos não podem ir para nenhum outro lado, a não ser o mesmo lado que você está indo. Vê? Eles têm que nascer de novo. Não há nenhum neto no reino de Deus. Eles todos são filhos. Eles devem ter isto. Devem ter uma experiência com Deus para entrarem exatamente como você. Agora, eu espero poder que veja isto, né? Eu recordo certa vez, posso contar isto porque nosso irmão já partiu para o Senhor. Tinha ele uns filhos e uma única filha. E eu estava junto com aquele irmão, ali junto ao rio. E então, ao subir os barrancos e cruzar pelo mato, algo veio sobre mim a respeito, para dizer àquele irmão a respeito de sua filha. E era uma menina que tinha um porte excelente. Era uma cristã, era uma menina também na mesma faixa de idade, seus 17 anos por aí, uma linda jovem. Mas naquela hora veio uma unção sobre mim e eu disse para aquele irmão, enquanto cruzávamos por aquele mato, eu disse: irmão fulano, eu quero lhe dizer uma coisa. Tome a sua filha, você e sua esposa, e ore com ela, para que ela alcance uma experiência com Deus.
E a resposta daquele irmão para mim, apesar de eu ser o pastor dele, foi como diz: não precisa, pastor, ela é uma verdadeira cristã. Ela crê em toda a palavra e ela realmente é uma cristã. Vestia corretamente, andava tudo bem, não tinha o que dizer. E eu concordei. Mas eu sabia que aquilo era uma coisa de Deus para aquele pai. E ele não ouviu. E não demorou muitos problemas. O problema chegou. E a menina se rebelou e se foi. Então veja vocês que nunca mais retornou ao Evangelho. Não é, meu irmão, porque criamos nossos filhos dentro da igreja que eles são nascidos de novo, são convertidos. Não é isto. Deus não tem netos, diz o profeta. Deus tem filhos. Então, jovens, se alguém está me ouvindo, você deve ter a sua experiência com Deus. Você deve se render a Deus. Até que você veja que esta natureza foi mudada, foi trocada. Também o irmão Brana, ele conta na mensagem numa certa mensagem conhecida como aproximação a Deus, quando o irmão Brana ele fala sobre Jó, ele diz assim, que Jó, seus filhos eram mundanos. Vocês recordam no livro de Jó, que eles sempre estavam fazendo festas. E depois Jó fazia sacrifício por eles e dizia, por certo eles pecaram. Então Jó tinha uns filhos, vamos dizer, crentes, mas não tinha aquela experiência que seu pai tinha. Não tinha aquele relacionamento com Deus, não tinha aquela profundeza de alma com o Senhor. E o irmão Brana diz, ele tinha alguns filhos e eles eram mundanos, saíam e misturavam-se com as coisas do mundo. E todos nós, pais, sabemos que sentimento é este. Quando seus filhos, seus queridos, começam a misturar-se com o mundo, saindo com os incrédulos. Daí diz o irmão Brana, eu suponho que Billy não está presente no momento, quer dizer, o seu filho, né? Penso que ele está ali fora, conversando com o irmão Udi. Mas em nossa cidade não temos uma escola cristã. E há um grupo de crianças mundanas, meninos e meninos também. Quando eu pensava acerca de enviar meu filho àquela escola, sabendo que toda coisa que eu deixei claro para ele, a menos que ele se tornasse um verdadeiro convertido, que é realmente vir a Cristo. Olha bem, que é realmente vir a Cristo. Fazer aquela decisão pessoal. Toda a sua natureza seria mudada. Ele escorregaria de minhas mãos. Quer dizer, se ele não fizesse aquela decisão pessoal, que às vezes vive, mas por causa da decisão do pai, da mãe, a situação da casa, que é um lar cristão. E o irmão Brana diz, eu sabia
que ele escorregaria da minha mão. Quando ele tivesse o contato com tudo ali fora. E eles têm que estudar, eles têm que trabalharem um dia. Então segue o irmão Brana dizendo: toda a sua natureza seria mudada se ele tivesse um encontro com Deus. Caso contrário, escorregaria de minhas mãos. Tão rápido ele saísse com aquele grupo mundano, porque a própria natureza nele, apesar de ser um bom menino, não importa o quê, tendo um pai ministro, um lar religioso, onde não aprovamos nada mundano em nosso lar. Procuramos viver pela graça de Deus como os cristãos devem viver. A influência posta diante dele. Eu sabia que se ele se perdesse, ele certamente teria que passar por cima de um lar justo para ser um perdido. Quer dizer, ele teria que passar por cima do meu lar, do meu ministério, dos ensinos, das orientações, porque ele foi bem ensinado. E segue o irmão Brana dizendo nesta mensagem que ele diz: e eu creio que ele teria que pisotear minha vida. E ele teria que passar por cima da Bíblia. Ele teria que pisotear o sangue de Cristo. Porque certamente, pela graça de Deus, apresentei isto diante dele. Parágrafo 22. Mas se esta natureza não é mudada, ele simplesmente irá adiante como sendo o mesmo. E como eu penso no dia quando Billy entrou no ensino médio, e como eu pensei, que coisa! E sabendo que ele tinha sido batizado. Era um garoto batizado, certamente, mas ele jamais tinha feito uma rendição completa, uma consagração a Cristo. Sabendo que a natureza da criança ainda estava nele, como meu coração suspirava por ele. E como eu orei, saí com meu carro e dirigi, dando voltas, e dizia: Deus, não permita meu filho se envolver com aquele tipo de lixo ali. Como eu disse: Deus, eu espero, eu oro. A mãe dele faleceu e tenho tentado ser ambos, pai e mãe para ele. Então, por favor, não permita ele se envolver ali e entrar em problemas. De alguma forma, tu protegerás, Senhor. E se eu tivesse tempo nesta tarde, isto levaria horas para explicar como Deus colocou a luz vermelha no caminho de Billy. Vez após vez, sim, Senhor, eu tenho visto. E logo conta o irmão Brana que Billy simplesmente se escorregou. Entrou na escola, já era um rapaz, começou a fazer tantas amizades, e você, cristã, tem que procurar fazer verdadeiros amigos, mas amigos que te levam para Deus. Não deixar ser conduzido por más influências, de coleguinhas, de amiguinhas.
Minha mãe sempre me dizia, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E eu fui criado em um lar que não é cristão. E aquilo era como uma goteira que pingava diariamente, antes sozinho do que mal acompanhado. Então Billy se deixou ser levado pela turma, começou com amizades e o pai dele teve uma visão e disse, Billy, eu te vi você caindo, você indo, se afastando. Você quer me contar por onde você anda andando? Ele disse, não. E o Billy estava começando a beber, estava começando a sair com garotas, namorando por ali, sabe? Se afastando-se. E foi preciso Deus cruzar o caminho de Billy, como diz o irmão Brana, pôr uma luz vermelha. E ele pegou um resfriado e quase morreu. E quando o irmão Brana estava em um certo lugar, o anjo de Deus disse, vá para casa, Billy precisa de ti. E os médicos não sabiam o que fazer. E o garoto estava à margem da morte, caindo e caindo no meio de trevas. Quando seu pai dirigiu a noite toda, chegou ali e orou. Quando Billy o viu, ele disse, pai, o senhor ora por mim? Irmão Branham disse, não, eu não pequei, foi você que pecou. E então é você que tem que orar. E ele começou a orar, e o pai começou a acompanhar assim, meu Senhor perdoou o Billy, e o Billy fez uma rendição, daí o irmão Branham teve uma visão que uma mão amparou a Billy daquela queda. Então, dali para frente, ele foi um novo homem, porque ele se rendeu, ele se entregou. Vamos terminar dizendo, ele se tornou um filho. Irmãos, aproveitando estas perguntas feitas ao irmão Branham e ampliando-as de uma maneira mais para nós, não vamos somente pensar porque temos bons filhos, 10, 12 anos, 15 anos, 16 anos ainda estão na igreja. Lembre-se, se eles não têm feito uma decisão pessoal, uma rendição a Deus, tido uma experiência do novo nascimento, a natureza que ainda está dentro deles é do mundo. Por isso que as coisas do mundo eles apanham rapidamente. Aquela música mundana, aquele filme mundano, aqueles programas mundanos, aquela amizade mundana, é porque a sua natureza ainda é velha e pecaminosa. É preciso ter uma experiência. Agora, vocês pais, cada um deva conversar com eles, abrir-lhes os olhos, os pastores fazerem a mesma coisa e orar com eles. E pedir a Deus e buscar até que eles tenham aquela experiência própria. Esses dias eu estava dizendo para um jovem criado em um lar cristão, eu dizia desta forma, você não deve simplesmente se apoiar no que você tem ouvido. Você tem que ter a tua experiência com Deus, porque a fé dos teus pais não vai valer por você.
Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar essa experiência viva. E eu dizia para aquele jovem garoto, e Deus já avisou os pais que ainda há tempo. Que ainda há tempo. Quer dizer, a coisa não está perdida. Agora, depende do interesse deste pai, desta mãe, depende do seu interesse pelos seus filhos. Foi o que eu disse para aquele irmão. Chame sua filha e vocês vão orar com ela e buscar o batismo do Espírito Santo. Ela deve ter uma experiência com Deus, o novo nascimento. Ah, pastor, ela é uma cristã verdadeira, genuína. Dali uns dias, não foi muito tempo, foi questão de poucos dias, poucos meses. 2, 3 meses depois, a coisa estourou. O irmão, ele não ouviu a Deus, porque ali não era eu. Eu estava falando da parte de Deus. Foi uma inspiração que nos veio. Logo a moça subiu, entrou dentro de um carro e foi passear. E logo não foi aceita mais e o problema se descambou. Então veja vocês, é a natureza, pai, mãe. Ore com seus filhos, desperte isto. Nós, pastores, temos que, vamos dizer, buzinar no ouvido deles isto diariamente. E ajudar para que eles cheguem àquilo que você chegou, porque Deus não tem netos. E não pense você, vamos ampliar um pouquinho mais, porque o menino ele foi apresentado a Deus quando criança. Você pensa que a apresentação é a salvação? Não, não é. Não, não é a salvação. Veja vocês que eles têm que ter a sua experiência, o novo nascimento. Nicodemos era uma boa pessoa, orava, jejuava, conhecia a Bíblia, não mentia. Por que você tem que estar brigando para essa filha se vestir honestamente, decentemente, falando como uma cristã? Para que não esteja lutando, para que ela não esteja se pintando e andando com esses saltos altos e tudo mais. Agora, se a mãe faz isto, você mesmo não é nascida de novo, irmã. Você mesmo deverá ter a sua experiência. Então, veja, irmãos, que Jesus disse para aquele bom homem, em verdade te digo, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não verás o reino dos céus. E nascer de novo não é entrar numa igreja, pôr o seu nome ali no livro. Não, não, não. É a morte da velha natureza para dar lugar a uma nova natureza, para que então tenha desejo das coisas que são de cima. Não é isto, certo? É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. E lembre, a pergunta foi esta: todos os filhos de todos os verdadeiros cristãos, as filhas, são salvas?
Mesmo a outra foi, mesmo que nossos filhos creem em toda a mensagem da hora, não tem dúvida, eles precisam do Espírito Santo? Irmão Branham só respondeu dizendo, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Quem falou isso foi Duplessis, ele disse, eu copio Duplessis nisso. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para ser um filho tem que nascer. De novo, então o que você pode fazer quando eles chegam a certa altura? Porque, irmãos, na verdade, a gente como pai, mãe, nunca está tranquilos. Sempre tem que estar correndo, atacando, e não pode, não pode, não pode. Você só vai descansar o dia que eles souberem dizer não para as coisas erradas. Quando eles tiverem a sua experiência com Deus, eu não estou falando uma emoçãozinha, enrolar e gritar e chorar, ou falar línguas, eu profetizar. Estou falando daquela mudança lá dentro da sua alma, na sua natureza. Tem que mudar esta natureza. Vou dar um exemplo e assim terminaremos. Por exemplo, você pode pegar um porquinho bonitinho e fazer dele um animalzinho de estima. Leva ele para casa e diga, olha, queridinho, leitãozinho, bem bonito, duroquezinho, né? Holandrás, branquinho. Eu lhe tirei lá do chiqueiro, lhe tirei lá da lama. Você vivia fuçando a terra. Agora eu te trouxe para dentro de casa, vou te dar um banho com shampoo, eu vou te ajeitar, eu vou cortar essas tuas unhas, eu vou te pôr um casaquinho, uma gravatinha, vou te pôr uns sapatinhos. E você não vá mais lá fora, está vendo? Não vai mais para aquele barro. Agora eu vou te dar comidinha aqui em um prato, você vai ter um cantinho aqui ao lado, e até mesmo tem um sofazinho ali. Lembra, agora você é crente. Agora você é crente, então se porte como crente. Olha, ele pode ficar bem assim, nhoque, 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 gostando de todas essas carícias. E você pensa, realmente ele virou crente, agora ele não vai lá para o chiqueiro. Mas dali uns dias, quando você vê, lá vai ele, ó, jogando os quartinhos para cima e pimba dentro da lama. Agora, se trocasse a natureza daquele porco, por fora é porco, mas se a natureza por dentro for outra, vamos dizer, de uma ovelha, você não tinha problema, preocupação, porque a ovelha não vai lá para o barro. E é o que acontece com muitos cristãos, diz o irmão Branham, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Muitos põem penas de pavão, é como o urubu que põe pena de pavão e diz, veja, eu sou um pavão, eu canto lindos hinos, veja, eu pareço com pavão. O corvo diz, olha, eu pareço com uma pomba. Por fora pode parecer, e por dentro? Quais são seus desejos? Quais são suas inclinações? E ninguém melhor conhece você do que você mesmo. A Bíblia nos diz em São João 3, a primeira João 3, creio que é 17 ou 18, que se o teu coração não te condena, em paz está com Deus. Mas se ele condena, você sabe como você está, você sabe o que há dentro de você. Quando passa
aquela mulher mal vestida ali, mal vestida para nós, para o cristão, mas para o mundo ela está dentro da moda. Aquelas vitrinas, você olha, você cobiça, você suspira. Você se vê, minha irmãzinha, dentro daquelas vestes? Você se vê, meu irmão, envolvido com aquela linda jovem? Imaginam isto? Desculpa. Você ainda não é filho. Mas você, se chegar a Deus, se render a Deus, de todo o seu coração, Deus, Ele está pronto e Ele anseia lhe tomar como filho, fazer de você uma filha, um verdadeiro filho. Então pode colocar diante de um filho de Deus as coisas mundanas. Deus mudou a natureza dele, o apetite dele agora é pelas coisas de Deus. O apetite dele não é mais pelas coisas do mundo. Não. O corvo pode vir, o corvo, não o nosso urubu, o corvo lá, que eu conheço lá na América, África, ele pode vir comer milho junto com a pomba. Mas ele sai dali e vai lá naquela carniça ali, daquele animalzinho que morreu na beira do asfalto, lá no asfalto, ele come com gosto. Agora, não há problema, a pomba não vai comer com ele. Ele pode vir comer com ela, mas ela nunca vai comer com ele. Eu quero ainda, desculpa, tomar só esta experiência. Uma certa vez, conheci um jovem que sempre estava dentro da igreja, alegre, de terno, bonito, de boa aparência, mas ele vivia aprontando. Então, o seu pastor lhe chamou e disse: olha, fulano, você acerte sua vida com Deus, encare as coisas de Deus como devem ser encaradas. Você vive uma vida errada lá fora e aqui você parece um verdadeiro cristão. Se você não quer ser um verdadeiro cristão, mesmo de alma, então vai aproveitar o mundo, pode ir embora. Alguém pode estranhar a atitude daquele pastor, mas é o seguinte, estava salvando aquele moço, procurando salvar. Senão ele estaria vivendo as coisas do mundo, mas como ele está na igreja, toma da ceia, está ali, canta e tudo mais, participa das atividades, isto só iria cauterizar a mente dele. Porque ele está na igreja, ele crê, ele está por ali, mas vivendo uma vida errada. E então você decida. E lá ele se foi. Mas dali uns tempos disse: eu não posso viver longe. Então veja vocês, nós temos que proteger, irmãos, nossos filhos. Ou você admite eles fazer coisas erradas e tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tomando da ceia, se condenando mais ainda. Eles somente estão cauterizando a mente com religiosidade. Isso se tornará pior, está fazendo deles ser hipócritas. Eu creio no cristianismo, mas uma coisa correta. A santidade convém à casa de Deus. Eu não creio em um cristianismo moderno, frouxo. Uma coisa aí, como se diz em francês, à volonté. Não, não, não. Vamos viver realmente diante de Deus, sermos sinceros.
ministros, vivam o verdadeiro evangelho, sejam um exemplo para o seu povo. Porque a Escritura diz em Hebreus 13, 17 ou 7, atentando para o modo de viver do seu pastor. Pessoa tem ministério. Ministério é Cristo. Mas não é em nome de Cristo que você deva aprontar e fazer o que quer, como quer e andar como quer. Se leva a salvação para os outros, por que não põe o dedo a favor da sua própria alma? É necessário o novo nascimento, essa mudança, essa experiência que transforma. E quando isto acontece, é como uma mulher que deu luz. Ninguém vai dizer, olha, você deu luz. Ela sabe pelo que ela passou. Que Deus os abençoe. Mas lembre-se disto, o novo nascimento, você só vai encontrar isto em São João capítulo 3. Jesus falou disso uma única vez, mas foi a primeira doutrina que Jesus nos trouxe. Foi o novo nascimento. Não foi trovões, não foi isto, não foi relâmpagos, e não foi aquilo, nada. É o novo nascimento. Esta é a primeira doutrina. Às vezes ensinamos tudo, todas as demais coisas, mas estamos o quê? Vestindo um porquinho e dizendo para ele que de hoje em diante ele é da mensagem, ele é revelado, ele é verdadeiro, mas a natureza por dentro é de imundícia. Ama o mundo e as coisas do mundo. E aí Jesus disse, o amor do Pai não está nele. E se vós quiserdes ser meus amigos, então fazei o que vos mando. Cristianismo é uma realidade. Cristianismo não é religiosidade. Bem, que Deus abençoe, Deus os guarde, que busque esta experiência. Está no seu coração este desejo de ter esta experiência, ter este novo nascimento, ser uma filha de Deus, minha irmã, meu irmão, pai, mãe, você que nos ouve? Então, só por você ter esse desejo, isso já é uma grande coisa perante Deus. Então, quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus diz, quem é o pai que o filho, lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra, lhe pedindo peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabeis ser bom para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará do seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Que Deus nos ajude. Amém.